Bom, o que acontece quando a gente pega o monumento mais misterioso e antigo da humanidade, sabe aquele lugar cercado por séculos de lendas sobre magia e druidas? E até sacrifícios, né? Exato, sacrifícios. E aí a gente coloca isso tudo sob as lentes implacáveis da ciência de dados e da análise molecular de 2026. O resultado, incrivelmente, é que quase tudo que o senso comum assumia sobre Stonehenge estava profundamente equivocado. E as respostas que emergem desse nosso microscópio moderno são, muito mais intrigadas e fascinantes do que qualquer fábula sobre sacerdotes erguendo rochas com poderes da mente, sabe? Com certeza. O nível de precisão na engenharia, a guerra geopolítica silenciosa que rolava nos bastidores da época e o domínio absurdo da mecânica celeste por essas sociedades neolíticas estão forçando os acadêmicos a simplesmente rasgar capítulos inteiros dos livros de história agora mesmo. E é exatamente por isso que essa nossa exploração de hoje carrega um peso tão monumental. Nós temos em mãos uma pilha de fontes incrivelmente diversa. Muito rica, sim. Essa base vai desde um artigo acadêmico super basilar de 1999, escrito pelo historiador Johnny Langer, que mapeia as origens da forma como a gente estuda o passado, até notícias científicas bombásticas documentadas agora entre 2024 e 2026. A nossa missão aqui não é fazer uma listinha de fatos sobre pedras antigas, sabe? Não é só dizer qual pedra pesa mais. Exato. O nosso foco é investigar como a nossa própria percepção histórica evoluiu. Como a humanidade deixou de olhar para essas ruínas, buscando contos de fadas, para finalmente usar impressões digitais geoquímicas. E tudo isso para desvendar a maior campanha diplomática da pré-história. Uau! É muita coisa. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a própria jornada da arqueologia ao longo dos séculos é o primeiro obstáculo que a gente tem que compreender. Bom, o artigo de 1999 do Johnny Langer expõe isso de uma maneira magistral. Ele mostra que, durante muito tempo, a arqueologia passava longe de ter qualquer rigor científico. Era mais intuição, né? Muito mais. Durante o Renascimento, por exemplo, os antiquários não tinham o desejo de interrogar as ruínas com ceticismo. Em vez de coletar dados concretos da Terra, os eruditos usavam monumentos como o Stonehenge como se fossem, telas em branco. Então as pedras funcionavam basicamente como um enorme teste de Rorschach. Exatamente isso. O intelectual olhava para a ruína e via sua própria obsessão refletida ali. Sim. O exercício era projetar as aspirações e os fetiches culturais europeus daquele período sobre as estruturas pré-históricas. O caso clássico que o estudo detalha é o do arquiteto inglês Inigo Jones, lá em meados do século XVII. O Inigo Jones. Em 1621, ele recebeu a tarefa de documentar as ruínas. Só que ele era um homem cuja estética foi totalmente lapidada no classicismo, né? Numa época em que o Império Romano era o ápice indiscutível da civilização. O padrão ouro. Exato. Então, ao ilustrar Stonehenge, ele não documentou a realidade assimétrica e rústica que estava bem na frente dele. Ele simplesmente forçou uma geometria no papel, desenhando uma ordem perfeitamente regular. Ele corrigiu a ruína na cabeça dele. E concluiu que o monumento era uma obra romana em solo britânico. A mente europeia da época simplesmente recusava a ideia de que povos não romanos pudessem fazer obras tão colossais. O julgamento prévio ditava a medição antes mesmo da régua tocar a pedra. E o cenário não ficou muito mais objetivo depois disso, né? Porque o trabalho do John Aubrey, um pouco depois, plantou uma semente que se recusa a morrer até hoje. Nossa, o mito dos druidas. Em 1666, o Aubrey fez a primeira planta, um levantamento topográfico bem mais rigoroso no espaço. Mas a leitura interpretativa dele foi totalmente capturada pelo espírito nacionalista da era dele. A galera queria um passado heróico a todo custo. Sim, havia um anseio voraz no país para fabricar um passado glorioso e unicamente celta.
Foi ele quem popularizou a associação de Stonehenge aos druidas, que eram essa tribo de elite céltica ou antigos bárbaros. E o público devorou isso, claro. Imediatamente, começaram a surgir várias pinturas de sacerdotes de mantos brancos cortando gargantas em altares mágicos, o que não tem absolutamente nenhuma conexão demográfica ou arqueológica com o Neolítico. Mas olha, aqui cabe uma reflexão crítica da nossa parte. Se esses estudiosos do passado estavam tão errados e projetavam as próprias visões nas pedras... Vendo a arquitetura romana onde não tinha... Isso. O que impede a gente de ter certeza de que nós também não estamos fazendo a mesma coisa hoje? Sabe, a nossa cultura reverencia inteligência artificial, big data, rotas logísticas complexas, geopolítica globalizada. Talvez a gente esteja só projetando essas obsessões modernas num amontoado de megálitos neolíticos. Olha, é uma ótima provocação, mas o que é fascinante aqui é que a linha que separa os delírios do Inigo Jones do panorama arqueológico moderno é a barreira intransponível do método científico. Os dados brutos. Isso. Hoje, a gente não avalia a forma visual da ruína ou se baseia em folclore. A disciplina moderna destrói suposições por meio de dados químicos e físicos, como o fingerprinting, a impressão digital geoquímica. Que opera de forma totalmente cega, né? Totalmente. Eles trituram amostras no laboratório e a própria composição elemental diz de onde a matéria veio. A química não tem agenda política. Os dados crus forçam os acadêmicos a revisarem suas convicções. E isso nos leva a aceitar feitos logísticos que desafiam o que a gente achava impossível. E nada exige mais comprovação robusta do que esse desafio absurdo de mover montanhas no mundo antigo. Porque por muito tempo existia aquela desculpa fácil para explicar como milhares de toneladas viajaram quilômetros, a famosa hipótese glacial. Ah, sim, a ideia de que o gelo fez todo o trabalho pesado. Exato. A galera dizia que os humanos nunca carregaram aquelas rochas exóticas. Em vez disso, as geleiras teriam raspado os blocos e deixado tudo largado na planície de Salisbury quando o gelo derreteu. Essa hipótese era muito conveniente, né? Retirava do povo neolítico a necessidade de explicar algo incompreensível. Mas um estudo incrível de 2026 da revista Nature implodiu essa teoria glacial em definitivo. Acabou com a festa do gelo. Totalmente. Eles procuraram sinais daqueles sulcos massivos que montanhas de gelo deixam na Terra. Analisaram tudo com técnicas microscópicas e não acharam uma única prova. O rastro geológico simplesmente não existia. Então, a implicação disso é assustadora. É nítida. O material foi intencionalmente e dolorosamente transportado através do terreno britânico por humanos. E a gente está falando de pessoas de carne e osso, sem estradas, sem roda, carregando as famosas Blue Stones, as pedras azuis. Eles trouxeram essas pedras das colinas de Presley, lá no país de Gales, por colossais 200 quilômetros. 200 quilômetros, pesando de 2 a 4 toneladas cada pedra. E quando a gente tenta imaginar isso no meio de florestas e barrancos, a ideia de força bruta cega desmorona. Não faz sentido. Não faz mesmo. Um estudo super recente publicado no jornal Opção em 2026 detalhou isso usando simulações e engenharia reversa. Eles criaram réplicas das pedras. Se você só puxar com cordas no mato, a equipe cansa rápido, o atrito destrói tudo. Então, qual foi o pulo do gato deles? Eles usaram rolos de troncos de madeira, sim, mas a genialidade não estava só na madeira. Estava no chão. Eles umedeciam e preparavam ativamente o solo de argila bem na frente dos troncos. Lubrificação de terreno. Isso. A lama, finamente controlada, reduzia drasticamente o atrito mecânico. Caramba, é como a versão pré-histórica de colocar um tapete debaixo de um sofá pesado para deslizá-lo pela sala. Perfeita analogia. Só que exigir isso para mover toneladas por 200 quilômetros demanda coordenação constante de uma orquestra sinfônica inteira. Não é só força, é ritmo de colocar água, puxar, pegar o tronco de trás e botar na frente. Exatamente. Puxar essa carga significa coordenar operários.
navegadores de rota para evitar terreno ruim, montar acampamentos de reabastecimento. A logística era superior à tecnologia de só erguer as pedras no final. E por mais que 200 quilômetros seja chocante, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque uma descoberta de 2024 eleva esse mistério a outro patamar. O alvo dessa reviravolta é a Pedra do Altar. Ah, a Pedra do Altar. Ela difere muito das outras, né? É um monólito de arenito de 6 toneladas que fica lá, deitado bem no coração do monumento. E por quase 100 anos, todo mundo dizia que ela era só mais uma pedra do país de Gales. Mas não era. Essa ideia caiu por terra depois dos testes moleculares relatados pela CNN Brasil. E é aí que entra a assinatura mineral. Os cientistas analisaram minerais microscópicos tipo zircão e apatita. Como funciona esse mecanismo, afinal? É como um código de barras inflexível. Quando a rocha se forma, ela encapsula partículas de zircão que resistem à erosão e aprisionam urânio radioativo. Isso cria um relógio interno impossível de falsificar. Um DNA geológico. Isso mesmo. E a Pedra do Altar mostrou zircões de bilhões de anos, junto com a apatita de mais de 400 milhões de anos. Eles bateram essa digital com todo o país de Gales e sul da Inglaterra e deu 0. O único encaixe perfeito de 100% estava na Bacia Orcadiana. Na Escócia? No nordeste da Escócia. Nossa, o nordeste escocês. A mente quase não processa essa distância. Estamos falando de mais 700 quilômetros adicionados nessa conta de frete neolítico. 700 quilômetros para uma pedra de 6 toneladas. Como se concebe arrancar um monolito desses e cruzar o Reino Unido inteiro? Florestas virgens, montanhas. A resposta consolidada agora é transporte marítimo. Eles vieram pelo mar. Sim, navegação de alto mar contínua. Tentar levar 6 toneladas por terra pelas Highlands escocesas seria suicídio. Isso prova que eles tinham redes de comércio de longa distância e domínio náutico sofisticado para levar peso extremo beirando a costa. Mas, peraí. Fazer uma pedra viajar 700 quilômetros de barco levanta a maior pergunta de todas. Por quê? A UCL News trouxe uma teoria fascinante sobre isso, mostrando que Stonehenge talvez tenha sido um projeto de unificação nacional. Os dados geocronológicos são peças-chave aqui. Stonehenge foi remodelado na sua segunda fase, por volta de 2500 a.C., e esse estilo de colocar um altar deitado no centro de um círculo não existe no folclore do sul inglês. Mas é o estilo exatamente de onde? Do nordeste escocês. É como se a pedra fosse um presente ou representasse o design dos doadores originais. O monumento servia como um gigantesco tratado de paz de pedra. E a vila de Durrington Walls ali perto prova isso, né? As pessoas viajavam de toda a Grã-Bretanha para ir lá festejar. Sim. Testes de estrôncio em ossos de animais mostram que eles traziam porcos e gado lá da ponta da Escócia para os banquetes no sul. Metade dos humanos enterrados em Stonehenge não morava na planície de Salisbury. Todo mundo ia para lá. Mas então, se a gente pensar de forma provocativa, em vez de ser apenas um templo isolado, Stonehenge foi, na verdade, a maior campanha de relações públicas e diplomacia da pré-história para unir um povo contra uma ameaça externa. Se conectarmos isso ao panorama geral da época, sim, porque foi bem nessa época que o chamado povo do vaso campaniforme começou a chegar da Europa. Eles traziam cobre, armas novas, uma cultura nova. Imigrantes com tecnologia bélica avançada. E os nativos britânicos, assustados com esse apagamento cultural, reagem erguendo a maior muralha de identidade possível, movendo o que há de mais pesado para mostrar que a união deles é inquebrável. Arquitetura como manifesto de resistência para unir os britânicos nativos contra as tensões políticas da época? Sensacional. Mas o propósito daquele lugar também transcende a política. Ele é uma maravilha matemática e astronômica super complexa. A gente sempre ouve falar do Sol nascendo sobre a pedra principal no solstício de verão, cálculos do Pi e tudo mais. O ciclo solar já é bem famoso e dissecado. Mas o jornal Estado de Minas trouxe um elemento novo incrível, a conexão com a Lua. Porque a cada 18 anos e meio ocorre a estagnação lunar. O lunicício. A cada 18 anos e meio, a Lua nasce e se põe
nos seus limites extremos no horizonte, como um grande acordeão se abrindo no céu. E o próximo ápice vai ocorrer agora, entre 2024 e 2025 modernos. E como o monumento dialoga com algo que demora quase 2 décadas para acontecer? A English Heritage aplicou plantas nas pedras estacionárias que formam um retângulo ao redor do monumento. As diagonais desse retângulo se alinham perfeitamente com esses extremos lunares de 18 em 18 anos. Um nível de paciência absurdo. E o mais denso é que os restos humanos cremados foram achados concentrados bem ali, no sudeste do monumento, né? Sim, exatamente a direção do nascer da Lua mais ao sul durante essa estagnação. Então, se eles entendiam tão profundamente os movimentos lunares e solares, será que o foco do monumento era mesmo guiar a agricultura, como sempre nos ensinaram na escola, ou tinha um papel muito mais espiritual sobre a vida e a morte? Com certeza era espiritual. Não era só um calendário agrícola. A agronomia prova que as colheitas aconteciam muito antes ou depois dos solstícios. O foco real era ser um centro complexo de ritos sociais, luto e união. Posicionar os mortos de frente para a Lua era uma forma de eternizar essas pessoas. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A gente começou nossa jornada hoje falando sobre estudiosos do Renascimento inventando lendas sobre celtas bárbaros, e agora a gente vê uma sociedade altamente estruturada, através de isótopos de apatita. Sim, movendo blocos de 6 toneladas por 700 quilômetros no mar, criando alianças políticas contra imigrantes e dominando a mecânica celeste para acompanhar a Lua por quase 20 anos. É de explodir a cabeça. O que isso nos ensina de verdade é a nunca subestimarmos os nossos ancestrais. A complexidade do Neolítico prova que o desejo humano de se unir, cooperar em massa e buscar respostas no céu está na nossa raiz. E o símbolo é tão poderoso que ainda gera paixões até hoje, né? Como os protestos ambientalistas do Just Stop Oil em 2024, que jogaram tinta de amido de milho nas pedras para chamar atenção. Exato, um monumento que levou milênios para ser construído, serviu como tratado de paz, templo e até hoje atrai as nossas pautas políticas atuais, porque a imagem dele é indestrutível. Deixando uma pulga atrás da orelha de quem escuta a gente agora. Considerando que a nossa compreensão deste lugar mudou tão drasticamente em poucas décadas da ciência, o que será que nós estamos construindo hoje que, daqui a 5.000 anos, deixará os arqueólogos do futuro completamente confusos? Vão criar teorias absurdas sobre os nossos data centers e prédios, com certeza. Projetando as obsessões deles nos nossos escombros, né? Bom, muito obrigado a todos por acompanharem essa nossa análise de hoje. Foi incrível. Até a próxima. Até mais, pessoal. Continuem questionando as pedras pelo caminho.